Oi de novo, gente. Todo mundo bem? Eu estava pensando aqui, eu acho que quando Jesus vier vai ser bem assim, né? Eu não fiz a ordem das músicas, né? Mas essas duas últimas músicas, a gente cantou Maranata, Vem Senhor Jesus, né? Ela tem um tom triste, porque ela tem um tom menor. Mas depois que Jesus vier, vai ser num tom maior, né? Se bem que tem um tom menor também no Leão de Judá, mas vai ser uma música mais alegre depois que Jesus voltar, né? Estava pensando nisso, então foi muito legal essa ordem. A gente está acostumado a essa ordem, né? A gente está acostumado a cantar todo mundo alegre, né? Depois vai ficando mais calminho para ouvir a palavra, não é assim, gente? A gente fez hoje diferente, mas não tem problema, porque o nome do Senhor foi exaltado. Louvado seja o nome dele, né? Que bom ver você aqui com a gente. Estamos bem desfalcados hoje, um monte de gente viajando. É aniversário para tudo quanto é lado. E o pessoal foi celebrar a vida, né? Ainda bem que você não fez aniversário hoje, porque você está aqui com a gente, né? Que coisa boa, né? Maravilha. Mas é bom demais podemos juntos estar com o Senhor, né? Então hoje nós vamos continuar nossa série Chamados à Ordem. A nossa equipe de comunicação não recebeu da minha parte o pedido para a capa no Data Show, porque eu esqueci, né? Porque as meninas são fantásticas. Então ficou assim feioso, porque não foram as meninas que fizeram, fui eu mesmo, né? E hoje nós vamos falar sobre o tema Ser Alcançados. Semana passada falamos sobre a pátria, e nos dois últimos domingos, antes da pátria, falamos sobre tempestades. O que a gente tem que fazer na tempestade mesmo, gente? Sentar e respirar. Tempestade não é momento de você sair, você se aventurar debaixo da chuva. É sentar e respirar. Simplesmente assim, né? E quando a gente senta e respira, algo maravilhoso acontece conosco. E é isso que eu queria mostrar para você essa noite. É um segredo, é algo assim fantástico. Que quando nós falamos sobre oração, nós pastores principalmente não estamos muito acostumados a falar assim, dentro dessa perspectiva bíblica que eu vou abordar hoje, que é a perspectiva da graça, né? Olha só, gente, o mundo que nós vivemos, vê se não é assim. Nós vivemos doutrinados a conquistar. É ou não é? Conquistar. Você tem que conquistar um lugar ao sol. Ficou jóia, hein? Muito bom, obrigado. Pode pôr o próximo ali, por favor, então. O outro. Isso. Então, nós somos doutrinados a conquistar um lugar ao sol, né? Somos doutrinados a ser alguém na vida. Foi assim com você também ou só comigo? Todo mundo, né? Nós somos levados a todo instante à estressante rotina do correr atrás, amanhã mesmo, como a gente diz, né? Segundona braba, é dia de voltar a correr atrás, né? Na semana. A gente fica feliz quando sexta chega, que parece que vai parar um pouquinho a correria, mas segunda já começa tudo de novo, né? E isso significa uma coisa muito interessante. Isso significa uma coisa muito interessante, gente, que vai aparecer ali no telão também. Parece que nós vivemos o oposto do Salmo 127, verso 2. Parece que nós levantamos de madrugada, dormimos tarde, comemos pão de dores, sem nos sentirmos amados. Você já sentiu isso na sua vida? Não é uma coisa assim que o tempo todo está presente conosco, né? E o que isso nos custa? Qual que é o custo disso?
muitas vezes horas sem dormir, preocupações, né? Preocupação do tipo telecena. Por que telecena? Porque é de hora em hora, né? De hora em hora a gente fica preocupado com alguma coisa que não está nos ajudando a conquistar um lugar ao sol, a ser alguém na vida. A gente tem que correr cada vez mais velozmente, e quanto mais a gente corre, parece que é para se manter no mesmo lugar que a gente está, não para avançar. Olha o tamanho do estresse, né? Levantamos de madrugada, dormimos tarde, comemos um pão de dores e não nos sentimos amados. A revista Infomoney, eu li um artigo numa seção dele chamada Por quê? Eles pesquisaram uma das histórias na internet sobre gente que teve sucesso financeiro na aplicação na Bolsa de Valores. E a Infomoney foi lá e descobriu que aquela matéria específica, as pessoas que fizeram aquele investimento da matéria, 97% das pessoas perderam todo o seu investimento. E apenas 3% das pessoas tiveram sucesso naquele tipo de investimento. E a Infomoney estava mostrando assim, que a mídia mostra muito quem tem sucesso, mas não quem não tem sucesso. Agora, qual que é a realidade? É o sucesso ou é a falta do sucesso, né? 3%, gente. Então, de cada 100 pessoas, apenas 3 pessoas conseguiram sucesso naquele investimento. As outras 97, ninguém foi consultada por nenhuma revista, nenhum site, nenhum jornal, para ver como estavam se sentindo. Apenas aquelas 3% de pessoas, de vidas, que tinham conseguido aquele sucesso. Gente, a história humana, ela tem mais fracasso que sucesso. A história humana, ela não é feita só de sucessos. Na verdade, os nossos fracassos são base dos nossos sucessos, né? Mas a gente só dá valor ao sucesso. Nós não damos valor, não damos destaque a quem não tem sucesso. E nos sentimos mal, porque muitas vezes nós não vemos a nossa história contada junto com os vencedores. Isso nos estressa. Isso nos deixa muito aborrecidos. E como que é no meio cristão, gente? Acho que pode pôr o próximo ali. Isso. Como que é no meio cristão? No meio do povo de Deus? Eu tenho visto muitas pessoas contarem suas vitórias como se fossem recompensas por causa de uma mentalidade que é a seguinte: eu vou buscar a minha bênção. Você já ouviu esse termo? Eu vou lá, hoje eu vou na igreja porque eu vou atrás da minha bênção, eu vou buscar a minha bênção. O que a pessoa está querendo dizer com isso? Ela está querendo dizer que ela quer ou um carro novo, ou ela quer quitar a casa própria, algum tipo de prosperidade, algum tipo de bênção na saúde, no lar, algum encaminhamento para os filhos, algum tipo de bênção, e aí a pessoa, ela pensa imediatamente assim: eu vou fazer um esforço, eu vou fazer um sacrifício, porque se lá nesse mundão de Deus eu tenho que buscar um lugar ao sol, eu tenho que fazer sacrifícios, aqui também eu vou fazer sacrifícios para Deus me abençoar, para que eu possa buscar todo esse tipo de bênçãos que eu estou precisando. Eu acho interessante, com todo respeito a todas as religiões, mas eu acho interessante que essa mentalidade, ela não vem do cristianismo, não vem da palavra de Deus. É uma mentalidade que vem de outras religiões. Olha só como que é a religiosidade humana. Você precisa de uma bênção, ou quer um sucesso, ou quer uma prosperidade. Digamos que você não tenha nenhuma religião, você vai procurar qualquer religião, um sacerdote, um guru, alguém do tipo, que mexe lá com o infinito, com os deuses, né?
e você até paga, dá uma oferta para esse sacerdote, esse guru, né, fazer com que os deuses favoreçam você e você venha a ser abençoado. Não é assim, geralmente, gente? E às vezes a gente faz isso com Deus. Eu começo a ser mais dizimista, eu começo a fazer mais sacrifícios nas orações, e eu espero que isso tudo seja, entre aspas, a gente não fala isso, mas às vezes a gente pensa, um tipo de pagamento para que Deus possa me abençoar. Tem muita gente com essa mentalidade. E quando nós não temos essa mentalidade, a gente pensa o seguinte: e eu? Né? Por que a minha oração não é respondida? Onde é que eu estou errando? Será que eu estou na igreja errada? Será que eu não estou na igreja certa? Será que eu tenho que me esforçar mesmo mais para orar mais, ir mais na igreja? Eu tenho que fazer mais esforço? Eu já estou tão cansado com o esforço que eu tenho que fazer no meu dia a dia. É ou não é verdade, gente? Aí chega na igreja, eu tenho que fazer ainda mais um esforço para ver se finalmente então eu me sinto abençoado por Deus. Não é assim que acontece muitas vezes? E aí nós usamos a oração para alcançar coisas. E eu tenho aprendido que não é esse o propósito da oração. Por isso eu digo para você, se você, quando ora, você apenas pede as coisas que você quer para Deus, eu digo assim, você não ora. Oração não é você pedir a Deus o que você quer, o que você precisa e esperar uma resposta positiva de Deus. Tem umas pessoas que acham que são mais avançadas e elas falam assim: pastor, eu estou numa fase da vida que agora eu só agradeço. Eu só agradeço, porque Deus tem atendido as minhas orações, tem respondido as minhas orações, então eu peço e agradeço, peço e agradeço. Gente, o ato de pedir e agradecer somente não configura uma oração. Se você se relaciona com Deus à base de pedir e agradecer, você não se relaciona com Deus. Porque oração, ela não é para dar certo. A gente não ora para evitar os perigos, os problemas, para dar tudo certo lá nos nossos projetos. Eu sei, a gente ora e deve orar, mas não é o propósito principal da oração. Amém, meus irmãos? Ou seja, se eu ainda corro atrás o tempo todo e sou levado a buscar mais sacrifícios religiosos, olha que canseira que eu tenho, gente. Difícil demais, né? Agora eu queria perguntar para você uma coisa. Pode pôr. Não, pode ir para trás, por favor. Isso, pode deixar ali. Eu queria perguntar para você uma coisa. E se nós não precisarmos de nada disso? Seria bom? Você gostaria de uma notícia dessa? E se a graça de Deus for mais poderosa que o nosso esforço? Quem dá um amém aí? Você não gostaria que a graça de Deus fosse mais poderosa que o nosso esforço? Ninguém deu amém, né? Então tá bom, vamos. E se ao falarmos da oração, na verdade, não estivéssemos falando de alcançar, mas estivéssemos falando em sermos alcançados? Você se sentiria com peso nas costas ou sem o peso nas costas? Sem o peso, né, gente? Porque se a oração é um lugar para eu ser alcançado por Deus, eu vou estar orando todos os dias da minha vida. Se a oração não é um peso para eu alcançar, para eu conquistar, mas é um peso para que, é um meio de Deus alcançar a minha vida, todos os pesos das minhas costas sumiram, desapareceram, e agora eu vou confiar em Deus. Então, no último encontro nós vimos a necessidade de sentar, respirar, que é um meio de oração, né? Sentar e respirar, e durante o sentar e respirar,
durante a oração, durante a tempestade, quando oramos, somos alcançados por Deus. Ou seja, nós não oramos para alcançar, mas oramos para sermos alcançados. Olha que bênção! Oração é uma das maiores bênçãos que já recebemos na vida. E eu quero ver com você exemplos bíblicos de pessoas. Vamos começar com pessoas que tentaram alcançar, mas que Deus não lhes deu a resposta adequada, porque não é isso que Deus queria, né? Então vamos ver esses exemplos? Temos 4 exemplos aí, né, gente? Nós não vamos abrir a Bíblia aqui, tá? Só vamos passar, você marca, tira a fotinho, depois você lê em casa. Quem lembra da Torre de Babel? Né? Qual que era a ênfase da Torre de Babel? Nós vamos fazer os nossos nomes serem célebres. Vamos ser celebridade. Porque nunca na história desse planeta se construiu uma torre tão grande quanto a Torre de Babel. Hoje daria 5 a 6 andares de um edifício. Não é lá muita coisa, mas para a época, nossa, era fantástico. Nós vamos ser celebridades. Ninguém nunca chegou ao ponto que nós chegamos. O que aconteceu, gente? Deu certo? Não deu, né? Deus desceu. O que Deus fez? Você vai ler lá o texto. Olha só, não era esse o propósito de Deus. Então, eles não conseguiram alcançar o que queriam. Lá em Números 22, nós vamos ter a história de Balaque, rei de Moabe, e de Balaão. Balaão, não sei se você conhece muito, mas já ouviu falar da mula de Balaão, não viu, gente? Né? Então, olha só, Baraque contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Olha só, você sabia? Contratou para amaldiçoar, porque eles iam entrar em guerra. Se o povo for amaldiçoado, eu ganho a guerra. E Balaão viu que era um bom dinheiro, viu que era uma grande oportunidade, e o que ele fez? Foi lá. Mas Deus não queria que ele fizesse isso, e ele não pôde amaldiçoar o povo de Deus. Não deu nada certo. Outro exemplo, gente, está lá em Atos 8, Simão o mágico, ele se interessou pelo Evangelho, ele começou a seguir os apóstolos, parece que estava assim no meio de conversão mesmo, e teve uma reunião que Pedro começou a pregar o Evangelho e a orar com as pessoas, e o Espírito Santo vinha sobre a vida das pessoas, e o Simão viu aquilo, meu Deus, que mágica é essa? Porque ele era mágico, e viu tudo aquilo acontecendo, e aí Simão chegou assim para Pedro: Pedro, quanto que eu pago para você para ter esse poder de orar para as pessoas e elas receberem esse Espírito Santo aí? Mas Pedro repreendeu ele na hora. Alguns estudiosos, desde o primeiro século, dizem que esse Simão provavelmente organizou a primeira igreja cristã que fosse uma seita. Uma das primeiras heresias da igreja viria por meio do Simão, ok? O mágico. Então, olha só, nada deu certo para ele também. Ele não alcançou aquilo que queria. E por fim, gente, a famosa história de Ananias e Safira. Vocês lembram disso? Por que eles enganaram os apóstolos e até mentiram para o Espírito Santo quando eles doaram aquele terreno que eles venderam? Porque estavam com inveja de Barnabé. Barnabé tinha doado a venda de um terreno, deu todo o dinheiro para os apóstolos, e aí eles venderam também Ananias e Safira, mas retiveram uma parte do dinheiro e não contaram para ninguém. Deu certo o que eles pretendiam, de ficar tão famosos quanto Barnabé? Não deu certo, não alcançaram. Eles tentaram
fazer alguma coisa sem que fosse um sacrifício. Todos esses tentaram fazer coisas com as suas forças, com a sua inteligência, mas nenhum deles alcançou o que queria. Amém, gente? Lição preciosa, lição poderosa. Ó, cuidado, o que você está buscando de Deus? É algo que agrada o coração de Deus? Porque se não for, não vai dar certo. E nós vamos ver agora exemplos de pessoas que foram alcançadas. Primeiro, vamos ler ali João 3,16. Pode pôr o próximo. Isso. João 3,16. Vamos ler, gente. Eu sei que todo mundo sabe de cor, mas a gente está deixando de ler a palavra de Deus. Nós vamos ler. 3,16. A minha Bíblia diz assim, ó: porque Deus amou o mundo. Continua. Para. O que Deus fez? Amou o mundo. E o que Ele fez por amar o mundo? Ele deu o seu Filho. Gente, olha só. É um versículo que fala o como Deus nos alcança. Deus deu o seu Filho. O que nós fizemos para merecer esse Filho de Deus? O que o mundo, as pessoas que viveram antes de nós, fizeram de tão maravilhoso para Deus responder dando Filho? Não é uma resposta de Deus. É uma atitude de Deus. Deus está dando o seu Filho. Deus deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. O que é perecer, gente? É morrer. Não morra, mas tenha vida eterna. Agora aqui, olha só. O que é crer, gente? A gente tem que firmar esses valores. É coisa assim, ó, feijãozinho com arroz básico, mas tem que firmar. O que é crer? Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Oh, Senhor, está difícil hoje. Oh, dificuldade, né? Não, gente. Você crê em Jesus? Sim. Me provem. Como é que a gente prova que crê em Jesus? O que é crer? Crer é confiar. Você confia em Jesus? Você entregaria a chave do teu carro para Jesus? A chave da sua casa? Você entregou a chave do seu coração para Jesus? Você entregou a gaveta com os projetos teus pessoais para Jesus? Você abriu mão dos seus projetos pessoais para dizer assim para Jesus: olha, eu tenho esses planos, mas que sejam feitos os teus planos para a minha vida e não os meus. Você fez isso? Você faz isso o tempo todo? Porque isso é crer. É isso que é crer. Porque assim, ó, por exemplo, é vontade de Deus que você tenha uma vida de oração, que a gente está conversando sobre isso. Colocar a vida em ordem, tem que ter oração. É ou não é, gente? Como é que está a sua vida de oração? Você está sendo firme? Porque assim, ó, se você é 5 minutos por dia só para agradecer e pedir, você não tem vida de oração. E aí? Mas você confia em Jesus? Ou orar muito assim é perda de tempo na sua cabeça? É perda de tempo, mas não é vontade de Deus? E aí? É perda de tempo ou é vontade de Deus? Se é vontade de Deus, é para o meu prejuízo ou para o meu benefício? O que você crê? É para o benefício ou para o prejuízo? Para o benefício. Mas por que a gente não faz? Por que a gente faz tudo assim na nossa força, na nossa correria? Nossa, eu tenho que trabalhar, que a coisa está difícil, né? A economia ainda não decolou, eu tenho que decolar antes da economia, se eu não decolar eu vou afundar, eu estou com dívida, eu tenho que fazer isso, aquilo. Você não coloca em oração diante de Deus, e quando ora, é 5 minutos dizendo assim: Senhor, me abençoa os meus planos para quitar as minhas dívidas, amém. E vai trabalhar, e gasta a maior parte do tempo trabalhando. Onde está a confiança em Deus?
Guarda isso no coração, que eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, né? Confiar, certo? Crer, para que todo aquele que nele crê. Crer é verbo, é atitude de obediência, né? De obediência. Bom, vamos ver aqui, gente. Abra comigo em Mateus 18. Mateus 18, verso 12. Olha esse exemplo aqui, como que Deus nos alcança. Isso aqui é um princípio bíblico, por isso que nós estamos vendo vários textos aqui, gente, para afirmar um princípio. Se aparece tanto assim na palavra de Deus, eu tenho que levar a sério. O que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se desgarrou? Quem está tomando a iniciativa aqui, gente? Na parábola de Jesus, não é o pastor? O pastor está tomando a iniciativa de ir atrás da ovelha desgarrada. O que é desgarrado, gente? É assim, ela foi até um certo ponto ali, quando ela olhou o horizonte, para trás, em volta, percebeu que estava sozinha, perdida. E agora, o que eu faço? Talvez até ferida. Não tem como voltar, ela não tem essa inteligência, ela não tem esse poder. Se o pastor não for atrás dela, ela vai ficar perdida. É isso que Jesus está falando, né? De quem que é a iniciativa? É de Jesus. Jesus sempre toma iniciativa em nos encontrar, amém, meus irmãos? Então, quando nós oramos, significa nos colocarmos numa situação em que Jesus, Ele nos alcança. Tem mais. Atos 2, olha, uma palavra para a igreja aqui, gente. Atos 2, 46 ao 47. Que palavra maravilhosa. Serve para a nossa igreja. Quem quer ver a nossa igreja crescendo assim, gente? Ficando mais bonita ainda do que já é. Só faz assim com a cabeça, não precisa nem levantar a mão não, eu sei que está difícil hoje. Quer ou não quer, gente? Claro que a gente quer. Olha só, diariamente, o que eles faziam diariamente, gente? Perseveravam unânimes aonde? No templo e aonde? Partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Todo o povo em volta da igreja tinha simpatia pela igreja. Será que o povo aqui tem simpatia por nós? Oh, tomara, né, gente? Olha o que acontecia. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Como é que as pessoas chegavam na igreja para aumentar o número dos membros da igreja? O Senhor acrescentava. Olha, que descoberta maravilhosa. Você só tem que falar do amor de Jesus. Você não tem que trazer ninguém para a igreja. Já parou para pensar nisso? Você tem que testemunhar. Você tem que falar. Você tem que mostrar o amor de Deus. Você não tem que trazer ninguém para a igreja. Deus traz as pessoas para a igreja. O interesse é dele, né? Que mais aqui, gente? Ó, próximo. Mateus 6, 6. Isso aqui vocês conhecem, porque eu falo bastante. O que está escrito lá, gente? Mas ao orar, entre no seu quarto, e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Recompensa. Por que a gente vai receber essa recompensa? Só porque a gente entrou no quarto para orar. Ó, você entrou no quarto para orar, você vai ter uma recompensa de Deus. Mas eu nem comecei a orar, mas já está garantida a recompensa. Eu não sei o que é, mas Deus vai te recompensar por isso. Amém, gente? Glória a Deus, olha que bênção.
Olha, os piedosos do movimento pietista da Inglaterra, eles afirmavam o seguinte: a maior recompensa que eu tenho na oração é sentir a presença de Deus comigo. Gente, não há recompensa maior, porque esse mundo aqui, ó, vai acabar tudinho. Esse mundo aqui não tem futuro, mas se você é de Jesus, o seu lugar lá no céu com Deus está garantido. E se você está em oração e tem a presença de Deus com você, você tem a maior bênção que poderia receber. Mas com certeza, Ele vai te dar muito mais do que você imagina, né? Paulo fala isso, né? Deus é poderoso para nos dar infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos. Ele é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 127, 2, eu comecei falando dele. Olha ali, gente. Salmo 127, 2. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, aos seus amados Ele dá enquanto o quê, gente? Dormem. Você vai receber pão porque você dormiu. Parece brincadeira, mas Deus está garantindo sustento, porque nós fizemos tudo que devíamos ter feito, mas Ele dá mesmo aquilo que a gente precisa enquanto a gente está dormindo. Por isso, meu irmão, minha irmã, não se preocupe em trabalhar mais do que você consegue. Não trabalhe mais do que você deve. Trabalhe. Hora de trabalho, você tem que trabalhar. Mas tem que ser o melhor. Mas passou aquele horário, meu irmão, descansa. Dormir não é descansar? Assim, o conceito bíblico de descansar em Deus tem a ver com dormir. Tem a ver assim com eu esperar para que Deus frutifique o meu trabalho. O agricultor lá que plantou a semente, ele fica o tempo todo mexendo lá onde ele plantou a semente? Se não deixar a semente descansar, a semente não germina, estraga. É assim na nossa vida, né? E o último, gente, esse aqui eu acho mais impressionante, Lamentações de Jeremias 3. Está depois do profeta Jeremias, 22 ao 24, olha só. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é Senhor, diz minha alma. Portanto, o que eu farei? Esperarei nele. Amém. Glória a Deus. Olha, gente, se você dormir, olha a bênção. Não é só pão que você vai ganhar o quê? Novas misericórdias do Senhor. Todos os dias se renovam as misericórdias do Senhor. E o que você fez para merecer isso? Você dormiu. Ou, se passou a noite acordado, ok. Mesmo assim, de manhãzinha, as misericórdias do Senhor se renovarão. Que bênção. Certa vez, tinha uma família na floresta, eu gosto muito dessa história. E o pai era lenhador, ia levar lenha para a cidade. Uma família muito pobre. E um menino, cerca de 6, 7 anos, gostava de brincar, de seguir o pai, sem o pai ver, até uma certa altura. Aí depois ele voltava para casa. E ele fazia isso toda vez que o pai ia para a cidade. Teve uma vez que ele se distraiu tanto, mais tanto, que quando ele estava seguindo o pai lá, né, ele viu uns passarinhos cantando, uns bichinhos e tal, e quando ele olhou de novo para o pai, não encontrou mais o pai. E quando ele se deu conta,
Ele não estava num lugar que ele conhecia, que nem a ovelha desgarrada. Ele não estava reconhecendo o lugar. E agora, como é que eu faço para me encontrar? Como é que eu faço para ir para casa? Como é que eu faço? Eu não sei onde que vai dar a cidade, se eu encontro uma pessoa má. E se eu me perco? E ele viu que tinha um tronco assim, caído, e ele resolveu sentar, ficou sentadinho ali esperando. Dali uma meia hora, 45 minutos, chega a mãe dele. Menino, o que você está fazendo aqui, menino? Ô mãe, desculpa, eu estava fazendo o que eu sempre faço com o pai, estava seguindo o pai, né? E eu me perdi. Eu me distraí, me perdi, eu não sabia como voltar para casa, fiquei esperando aqui, esperando o pai voltar ou alguma coisa acontecer. Aí a mãe levou ele para casa e ele voltou a salvo. Gente, oração é um lugar onde nós somos encontrados por Deus. Nós somos alcançados por Deus. Isso é oração. O último texto dessa noite, João 4, de 23 a 24. Eu quero mostrar para você algo que Deus procura. Você sabia que Deus procura? Tem algo que Deus está procurando. Hoje Deus está procurando. Olha só, Jesus está falando para nós. Deus, o 23, né? Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Meu irmão, minha irmã, como eu vou adorar a Deus em espírito e em verdade se eu não sei esperar no Senhor? Se eu não tenho paciência para fazer silenciar a minha alma até escutar a voz de Deus? Como Deus vai encontrar em mim um adorador? Deus alcança adoradores, pessoas que intencionalmente, ou seja, pessoas que têm um propósito na sua vida, têm a intenção de desacelerar a vida para serem alcançados por Deus. É isso que o texto está falando, que Deus procura. Pessoas que desaceleram a vida para serem alcançados por Deus. A Bíblia chama isso de adoradores. Esses adoradores, eles vão experimentar pelo menos duas coisas fantásticas na sua vida. Em espírito, e Jesus fala lá em 23, que Deus é o que, gente? Espírito. Ou seja, eu não posso adorar a Deus na carne. Você concorda comigo que quando você está com pressa em orar logo, você não está no espírito? Você está na carne? É ou não é, gente? É verdade. Acontece isso comigo, acontece isso com você. Quantas vezes, vamos orar logo que a gente tem horário, né? Vamos orar logo que o culto está começando. Vamos orar logo que a carona está chegando. Você não vai estar em espírito. Precisa desacelerar. Precisa tirar os pensamentos ruins da cabeça. Precisa silenciar aqui dentro. Aqui dentro. Leva tempo, é possível. Porque Deus nos deu essa capacidade. Mas para fazer isso, leva tempo. Por isso, você não pode ficar tão pouquinho tempo assim na presença de Deus, né? Você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. É interessante, hoje na minha devocional, gente, foi tão maravilhosa. Eu estava lendo uns salmos, o 24, o 29,
fala o poder da voz de Deus, estrondoso como um relâmpago, como uma trovoada, muitas águas, como um terremoto. Eu fiquei pensando, nossa, essa voz de Deus é tão poderosa que treme tudo, e eu sou capaz de não ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque há tanta coisa dentro de mim mascarando as minhas vias de comunicação com Deus, que eu não consigo ouvir essa voz poderosa do Senhor. Se você for lá para o Salmo 24, 29, é linguagem de tempestade. Ele está falando assim como se fosse uma grande tempestade. Eu li Jó também, 38. Deus falou com Jó, sabe aonde, gente? No meio de um redemoinho. Redemoinho onde é que tem, gente? Na tempestade. Se tem tempestade na sua vida, Deus está falando com você. Olha que bênção. Deus está falando com você, mas você precisa desacelerar a mente, desacelerar o coração, porque Deus fala e fala com voz poderosa, o poder daquele que tem nas suas mãos toda a natureza, e Ele quer falar ao teu coração. Meu filho, minha filha, calma, essa tempestade está acontecendo na sua vida, mas o principal motivo é para você ouvir a minha voz. E a gente faz de tudo para fugir da tempestade. A gente só não desacelera, só não senta para ouvir a voz de Deus. Em espírito. É onde eu posso ter comunhão com o Senhor. E em verdade, porque é quando eu conheço a Deus. Como é que você vai conhecer a Deus? É na experiência da vida. É naquelas mudanças que Deus faz na sua vida. É naquelas bênçãos que Ele te traz. Nossa, eu não sabia que Deus abençoava desse jeito. Agora eu sei, agora eu conheço. Adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Há uma tempestade na sua vida? Você precisa desacelerar, você está muito acelerado. Você está colocando fé demais no teu esforço. Mas você não acredita que desacelerando, parando, Deus pode mover a sua vida. Precisa mudar isso. Está errado. Você está acabando com você mesmo. Deus tem algo melhor. Mas para isso, você precisa ser alcançado por Deus. Oração é um lugar onde nós somos alcançados por Deus. Oração é a arte de sermos alcançados. Alguém aqui precisa ser alcançado por Deus hoje? Ou só eu? Pode levantar a mão quem quiser. Ó. Eu preciso ser alcançado por Deus. Porque você acha que eu não tenho tempestade, que eu não tenho luta, gente? Eu sempre estou falando isso para você. Às vezes a gente cria uma fantasia do pastor, né? Que bom que o pastor está lá, que o pastor está sempre firme, né? O pastor não passa problema. Passa. O pastor não passa tempestade. Vixe, gente, passa demais da conta. Né? Quer trocar de tempestade comigo? Vamos ver, né? Você não sabe as tempestades que eu tenho, né? Eu sei que você tem tempestade, todos nós temos. Mas olha, o que eu mais tenho aprendido é que quando nós estamos em oração, é o Senhor que nos alcança. Você não precisa alcançar nada. Na tua tempestade, Deus não quer que você faça força nenhuma. Deus quer que você permita Ele te alcançar. Olha que bênção, gente. E quando Deus nos alcança, é o fim da tempestade. O propósito da tempestade foi cumprido. Se você quer ser alcançado pelo Senhor, se você quer começar a viver esse estilo de vida cristão mesmo, sim, bíblico, eu quero orar com você. Você se coloca em pé onde você está,
E vamos orar, gente. Você não está em pé por minha causa não, tá? Eu não me iludo.